Ouça. Você pode pisar no ninho de serpente. Você está calçado. Pode. Quem quiser pisar, o problema é seu. Mas você vai sentir o veneno entrar no seu corpo. Paulo disse: todas as coisas são lícitas, mas em todas elas não confio. Nem em todas elas me convém. Se você pisar lá, pode até ferir o inimigo. Você pode pisar lá descalço, você pode até machucar o inimigo, até a serpente ou alguma coisa parecida. Mas ela também vai picar você com risco de morte. O que significa você pisar no ninho de serpentes e escorpiões? O que significa isso? Pisar ninhos de serpentes e escorpiões, do mal, pisar descalço. Quantos já viram pessoas amarguradas trabalhando na intercessão? Pessoas chateadas com o pastor, pessoas vivendo no pecado, pessoas que estão vivendo errado, são infiéis. Eu não sei que conceito é esse que você tem de crente. Não sei. Eu não sei que conceito você tem de ser evangélico, de ser crente. Gente, pelo amor de Deus, o cristianismo que se prega sem cruz está levando muita gente para o inferno. O cristianismo que se prega sem morte, sem entrega, estão levando milhares de pessoas vivendo como essas meninas, como tanta gente que vocês conhecem. Que o conceito seu é esse. Você não consegue permitir mudanças na sua mente, no seu conceito. Anda assim porque você quer. Não, eu quero assim, pastor. Eu não aceito ninguém mandar em mim. Eu não aceito ficar prestando conta para ninguém. Tudo que eu tenho que fazer. Ei, vocês estão esquecendo que vocês estão debaixo de autoridade? Vocês estão esquecendo que vocês estão dentro de uma igreja? O pastor não é palhaço, não. O pastor não é burro de carga, não. Para fazer o que você pensa que tem que fazer. Pessoas trabalhando na intercessão, mas não conseguem seguir a paz. Não consegue. Ele entra na igreja, coça a cabeça e começa a falar, o som está alto, a pregação não valeu de nada, o vento está batendo na minha cara, está calor, está faltando isso na igreja, falta de paz. Como é que eu posso entrar na intercessão sem isso? Estou sem paz na minha vida. Outra coisa, já viram pessoas assim? E pior, olha o que eu vou dizer agora, hein? Quando chega, eu vou falar, Jesus, estou bem aí para você. Essa aqui é forte. Não é só na intercessão, não. Isso aqui é gente que é líder, gente que tem 50 anos, que tem 60 anos, gente que canta bonito, prega bonito, gente que é elegante, rico, gente que é assim, gente que tem diploma, gente que é catedrático, gente que dá um dízimo assim. Tudo isso aqui é para todos nós, que eu vou falar agora. Quando chega nos relacionamentos, escuta isso aqui. Gente que quando chega nos relacionamentos, aqui e ali tem reservas. Não, eu só vou me relacionar com aquele irmão, fica fazendo reservas.
de relacionamento dentro da igreja. Ele, o intercessor, não tem nada disso. Eu não vou dar satisfação para pastor, está tudo errado. Eu lamento dizer para você, me prova o contrário, eu abro mão do meu ministério. Eu abro mão, se eu estou falando uma coisa errada aqui. Ele fica no relacionamento com reservas com o outro, com A, com B, boicota relacionamento aqui e ali, e quer entrar em guerra espiritual. Funciona. Boicotar a amizade, boicotar relacionamento. Eu falo com esse, mas não falo com aquele. Eu troco cálice com esse, mas não troco cálice com aquele. Eu sorri para esse, mas eu não dou vazão de conversa com aquele. Você está vendo que ser intercessor não é assim. Não é só chegar e sentar e escutar tanta pregação de intercessão que tem que fazer. Por isso que não funciona. Por isso que a coisa não anda. Porque não é só escutar métodos de intercessão, modelos de intercessão. O problema não está no ensino da intercessão. O problema está nas doenças nossas, dentro de nós, que até hoje nós não conseguimos superar. Não quero aceitar, ué. Aí você quer entrar. Não é só intercessão. Como é que pode um líder de departamento não falar com o outro? Como é que pode um líder da igreja não conversar com o pastor dele? Como é que pode um líder ou alguém da igreja com uma luta desgraçada em casa, mas a igreja não tem parte da sua luta? Porque são individualistas, que querem ver no isolamento. O problema não é ensinar a intercessão, gente. Todo mundo aqui sabe o que é. Agora a luta maior é quando a gente olha para dentro de nós, saber que nós somos um vaso exclusivo para a igreja, e não somos. Não, só vou orar por isso, eu não vou fazer parte daquilo. Se o pastor quiser que se vira, manda outros, está tudo errado. Então você não é vaso de intercessão, burufa de nada. Nada. Que intercessão é exclusivo, é um vaso que é Deus, que a gente vai poder contar com aquele grupo de pessoas que vão estar aqui naquela hora, que vão estar aqui buscando, vão estar aqui pagando preço, vão estar aqui chorando, vão estar aqui orando para Deus salvar a vida dos domingos. Eu não posso chamar todo mundo, nem todo mundo vai querer. Não precisa você olhar, culpar a igreja, porque a igreja não quer orar. Presta atenção, esse ministério. Infeliz é de quem pensa assim. Infeliz, que ele poderia muito bem estar intrínseco dentro desse trabalho, dando aqui, pedindo a Deus para quebrar a venta fechada do povo. O pessoal fala venta, né? Ao entendimento das pessoas, para que Jesus salvasse tantas almas durante a semana, para que Deus removesse toda a pele dentro da igreja, para que Deus abençoasse financeiramente. Aí deixa tudo sobre o pastor. Irmão, o pastor é apenas uma ajuda. O pastor apenas é para apacentar, é para ensinar. O pastor é pegar o seu pescoço e fazer as coisas para você não. Por isso que igreja é um conjunto de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. É uma sociedade de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, que trabalha em função do reino de Deus, não no particular. E não no particular. Aqui nenhum posso fazer no particular para mim. Eu tenho que trazer, eu tenho que viver para a igreja. Eu preciso, como pastor, trabalhar para a igreja e não para mim. Nada eu fiz pensando em mim, fiz pensando na igreja, que minha família, ela já entra de lance, né? Aí vai junto. Então o preço que eu pago, eu não pago só para minha família, eu pago para a igreja. Então se eu sou exclusivo, se eu sou um vaso separado para isso, então eu tenho que ser um vaso exclusivo para isso. Mas o que acontece? A pessoa quer mexer no louvor, a pessoa quer mexer na intercessão, a pessoa quer ser não sei de quê, ela nem sabe o que ela quer, nem sabe o que quer. Vai terminar um ano só na expectativa, sentado no banco, igual o carro, só olhando o vento, enquanto os
trabalhando para ela. Tá? Não vai ter nada, não vai possuir nada. Que experiência você vai ter? A única maneira que eu possa entender, que eu possa ser um instrumento de Deus na igreja, é trabalhando. Nada vai cair no céu para mim. Samir, servo meu, vou lhe dar isso, eu sentado. Vou lhe fazer isso, eu sentado. Não existe isso, irmãos. Vocês me desculpem, não existe isso. Vocês têm que agarrar no chifre do boi e andar. Tem que pegar no arado. E aí? O que a Bíblia fala sobre o arado? O que é o arado? É o trabalho. Aquele que põe a mão no arado, aquele que não. Como é que é o versículo? A mão no arado, olha para trás. Isso. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. O que é olhar para trás? Desistir. Desistir, entregar, renunciar, abrir mão. O que Jesus fala? Você não assumiu um compromisso na igreja, não assumiu um compromisso no contrário, vai ter que ir até o fim. Se não for, Jesus fala, não é apto para ser meu discípulo. Que vergonha. Eu não quero na minha testa estar escrito reprovado, porque sou desistente. Vê se o almoço está pronto lá. Porque eu vou entrar aqui daqui a pouco, daqui a pouco, se o almoço está pronto. Porque eu estou quase chegando na terceira. E no terceiro princípio, que ele é forte, bastante forte, sobre a legalidade da autoridade. É um negócio espetacular. Rapaz, vocês vão ver aqui um negócio forte sobre isso. Mas gente que não faz isso. Já está pronto? Já? Beleza. É muita coisa que não vai dar para a gente concluir tudo, mas eu vou falar isso aqui. Quando for daqui a pouquinho do almoço, a gente volta. Eu sei que você não sai isso. Eu sei que você tem uma extrema necessidade de ir embora. Mas se for que você está cansado, com sono, não aconselho você não. Porque é um assunto, um alimento que a gente não tem todo dia. Vocês sabem disso, né? Eu falo aqui porque eu sei que é verdade. Não tenho medo de falar para vocês. O alimento a gente não tem todo dia. Então aproveite quando vocês estão aqui, tire esse período para vocês meditarem, imaginarem tudo isso, né? E só para eu concluir esse pedacinho, para eu não deixar para falar sobre essa questão da armadura. Essas pessoas que estão entrando, fazendo isso, escolhendo, estão fazendo isso, elas vão se machucar. Elas vão se machucar. Gente que se machuca à toa. Um passa para o outro, não conversa. Ela provoca uma inimizade. Ela provoca uma reação inexistente, passa a ser existente porque ela criou. Ela vai se machucar. Se você peca contra o princípio da armadura, você pode até acertar o inimigo, mas o inimigo vai ter um impacto maior na sua vida. Ele vai te pegar. Se você tiver sem armadura, você pode até acertar ele, mas o impacto dele vai ser maior na sua vida. O que não seria agradável. Numa época como estamos, em que o povo tinha mais sede pela Bíblia, em que você que está aqui, não vou contar daqui, tinha mais sede pela Bíblia, tinha mais vontade para estudar. Só mortos espirituais que não têm mais apetite, que acabam se frustrando dentro da igreja, porque nunca mais tiveram sede pela palavra. E hoje, o pastor tem na igreja tantas pessoas
Quem quer assumir? Quem quer ainda faz assim e ninguém levanta a sua mão. É difícil. Que vai ficar de pé só mesmo os verdadeiros crentes. Essa cambada toda que fica mascarada vai pular tudo fora, vai cair tudo fora. Ninguém vai ficar. Pensa comigo que a coisa não vai ficar fácil, não. Essa turma toda que fica aí dando de crentinho, é coisa de bulufo de nada, vão cair tudo fora. Só vai ficar mesmo os verdadeiros de suportar. Mas os outros vão pegar a mala e vão sumir. E vão tentar encontrar a igreja do jeito deles. Pode até achar que aceita tudo, que concorda com tudo, que não tem restrição de nada, mas vai tudo para a boca do inferno. Porque Jesus disse: sem santificação ninguém verá a Deus. E ele não volta um tio da sua palavra. Ele fala em Jeremias 1,12: eu velo pela minha palavra para cumprir. E ai daquele que acrescentar ou tirar um tiro dela. Então, sem argumento. Ai, essas pessoas vão viver, sabe de quê? Cheio, sabe de quê? De ai. Não foi ai que Deus mandou Josué destruir? Não foi? Pois é. Muita gente vai ficar só no ar. Fica naquela zigue-zague, naquela zigue-zague, naquela mimimi para cá, tentando justificar. Os doentes estão lutando contra a armadura, portanto, para pisar minhas e serpentes e escorpiões, você precisa de uma armadura, e por essas brechas e descontroles que as retaliações começam a vir. É por esses descontroles que elas começam a aparecer. Eu hoje aprendi muita coisa, gente. A gente não pode falar tudo que pensa, não. A gente não pode falar tudo que acha, não. Quantos dos irmãos estão dentro da igreja jogando a própria igreja? Estão dentro da igreja jogando a própria igreja dos alimentos. O que é isso? Isso não pode existir, não. Vão ser tudo pego pela palavra. Quem quer ser alguém, seja o intercessor, líder da igreja, não pode fazer isso. Alguns contra a cobertura, alguns são contra a cobertura e entram em rebelião. Há pouco tempo, uma igreja que eu conheço, e vocês aqui conhecem, duas famílias resolveram, fazer por conta as coisas. Começou a visitar os membros da igreja e jogar na cabeça deles informação. Contaminou o rebanho. Quando eu fui lá pregar, que o pastor me contou, eu falei: pelo amor de Deus, pastor, entre em providência logo, reúne a diretoria da igreja e toma providência. Quando o pastor fez isso, devido ao alerta que eu dei a ele, estava o rebanho todo contaminado. Estragou a igreja. Já pensou se a gente tem do nosso lado inimigos? Acaba com a igreja. Quem vai acabar não é o diabo, não. São os que estão dentro dela. Por quê? Porque fala dela, fala mal do seu líder, fala mal das coisas. Quem ora pela igreja, quem é membro da igreja, pelo amor de Deus, tranca sua matraca, cala sua boca, vai para o joelho, vai para a oração, mas não fala dela, não fala de ninguém. Uma pessoa que se coloca na presença de Deus para interferir diante de Deus, não pode ter a língua além daquela que Deus deu limite para ela. Tu está pensando que Deus vai soltar linguarudos, fofoqueiros? Nem na conchichina Deus escuta. Esse padrão que vocês estão escutando aqui hoje é uma palavra
que não se pode, nós não podemos retornar atrás. Só levantou a mão? Só levantou a mão, meu Deus? Não se pode. Ninguém tem que entender isso sendo um plano espiritual. Não pode, não deve. Olha, se vocês saírem daqui pensando nisso, que vocês, instrumento de intercessão, vocês são disponíveis para todo o departamento, não exclusivamente para você. Vai ser bênção demais para a igreja local. Seu pastor vai confiar em você. Seu pastor vai ter alegria em poder passar para a equipe de intercessão a luta da igreja, porque nem todo mundo carrega ela. Eu tenho certeza que aqui dentro, muitos de vocês não carregam sequer nem 1% da luta da igreja. Não leva nada. Vê um pau quebrar lá dentro, vê um monte de coisa acontecer, mas não tem coragem de falar: pastor, eu estou dentro contigo e não abro. O senhor quer o quê? Que oração o senhor quer que a gente faça? Quando é que o senhor quer que a gente se reúna? O senhor vai para o monte? O senhor vai orar? O senhor vem para a escola dominical? O senhor vem fazer o quê? Nem 1% dos que estão aqui hoje não carrega a luta da igreja. Não sabe por que está acontecendo aquele problema. Não sabe por que a igreja está vazia. Não sabe por que o pastor pede: não deixe de dizimar, senão nós vamos fechar. Não está sabendo por que fulano está passando por aqui, porque ciclano vem na igreja, acusando, em vez de ir para o joelho, colocar diante de Deus as pessoas. Intercessor não pode abrir a boca para falar nada, asneira nenhuma. Intercessor tem que pegar a causa, botar nos lombos, botar a cara no pó, e o resto é com Deus, e mais nada. É só levantar da decidir nas dores de parto. Só! E depois que levantar, em silêncio, para que Deus responda no tempo que Ele quiser. Mas foi feita a oração. Isso que importa. Foi feito. A resposta virá, tanto para a sua casa quanto para a sua vida pessoal. Eu quero terminar essa parte dizendo para vocês aqui uma coisa. Olha o que vai acontecer aqui. Alguns que são contra a cobertura, entre rebelião, são contra a liderança. Começa a ficar contra a liderança da igreja. São pessoas que têm o ministério da reclamação e o ministério da murmuração. Não tem o ministério da cooperação, da murmuração, da reclamação. Eu não vim trazer para vocês uma palavra sobre intercessão e ficar ali ou aqui, não. Eu trouxe uma mensagem para mexer com você, como pessoa, como membro de uma igreja, como servo de Deus, que não é do jeito que a gente está vendo os outros fazendo, vamos fazer também. Não é porque fulano desculpa falar isso, enfiou dentro da língua um piercing, que eu vou fazer também. Não é porque alguém entrou dentro da igreja daquele jeito, todo boy, todo tipo assim, que eu vou fazer também. Eu tenho que ter um padrão de conduta, eu tenho que ter um padrão de vida espiritual, para que eu não apenas ande na aparência, mas uma vida que de fato condiz como eu sou. Então vocês me desculpem, que ser crente vai ser desse jeito que está, lamento muito. Eu lamento muito. Eu posso ter muita gente aqui dentro, mas eu prefiro ser esse homem que eu sou. Ter 20 que vão comigo para o céu, do que 1000 que não tem responsabilidade com Deus, compromisso com Deus, e a Bíblia está bem taxada, está bem explícita, está bem figurada para nós. A porta larga, muitos passaram por ela, mas a porta está aí. São poucos. São poucos.
Outro texto que fala: muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu prefiro ser taxado como antiquado, como já me taxaram. Eu prefiro ser taxado como antiquado, como antigo. Mas o que sustentou a igreja até hoje foi tudo que os antigos trouxeram e deixaram para nós. Ciclo de oração que não tem mais. Lembra? Quando vocês eram pequenininhos, seus pais levavam para a igreja? Aquelas irmãs que oravam, aquele suco de oração que chamava Rosa de Salom, Língua dos Lábios, que muita gente ri na cara hoje. Pois era sustentado a igreja. Você não quer saber disso? Fica sabendo, viu? Que quem sustentava a igreja naquela época são aquelas irmãs de oração que tinham um cabelo até aqui, que elas gostavam, a saia até de baixo elas gostavam, que muita gente criticava. Chegava daqui às 5 da manhã, 6 da manhã, andavam quilômetros a pé, empurrando pedra de lama, mas estavam na casa do Senhor, pagando preço por ela. Hoje, a igreja está no modernismo, no secularismo. Todo mundo só quer agora dinheiro, só quer bem, só quer tudo, andar bonito, bombada, toda legal. E Deus atrás de alguém para tampar a brecha. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Que século difícil é esse? Que século difícil é esse? Onde os crentes nem para a escola dominical vão mais. Vocês vão? Balança a cabeça não. Vocês vão para a escola dominical da igreja de vocês? Ou ignora também? Quer ser intercessor? Assim? Ô meu queridinho, baixa a bola. Está errado, cara. Está errado. Mas pastor, mas só vai 5. E daí? Pode ir um. Eu não tenho que olhar o exemplo dos outros. Se eu estou sendo para Deus espelho, se eu estou querendo ser modelo para Deus, eu não tenho que olhar para ser ninguém. Para ser ninguém. E eu não tenho também que ficar com exclusividade. Eu vou para o culto só para ouvir fulano, só para ouvir ciclano, só para ouvir Beltrano. Estão errados. Quem quer servir a Deus não deixa escolha. Para servir a Deus não tem escolha. Ou você é, ou você não. Vamos esquentar aqui agora. Você começou a esquentar. Agora eu queria entrar aqui na outra parte. Vamos começar primeiro. Vamos ficar perto. Ouça. Resultados espirituais que a gente tem. Sabe qual é a palavra que eu falo sobre o que é o verdadeiro cristianismo? Sabe qual é o verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo é aquele que confronta. Sabe? É aquele que nos pega e nos bota lá no chinelo. É aquele que invade nossa vida, é aquele que nos incomoda. Aí vê esse monte de evangelhozinho barato, pregaçãozinhas enlatadas, que não mexe nem com a criança, aí mexeu com você. Tu está acostumado só a comer isso. Aí quando sabe que não tem nada a ver com você vive com a realidade do cristianismo, você cai duro. Fala, meu Deus, o que eu estou vivendo então? Que tipo de evangelho é esse que eu estou vivendo? Que Deus me chama para o confronto e eu acabo fazendo isso? Josué, eu quero é você, cabra macho. Tu aprendeu com um grande homem que eu coloquei do teu lado, Moisés. Pois vai lá, pega os homens que eu te pedi, e eu vou dar vitória para você. Eu vou destruir Ai, eu vou vencer para você. Mas aí vocês vão ouvir daqui a pouco por que Josué venceu. Oh Jesus. Aí vocês vão falar assim, meu Deus. Quando Josué faz uma emboscada, os camaradas saem todo mundo da fortaleza. Aí depois os que estavam na emboscada entram na fortaleza, bota fogo em tudo. E a vitória foi de Josué, porque Deus havia dito para ele que daria a vitória nas mãos dele. Mas tem um porquê. Fala, qual é, pastor Vitor? Qual é o motivo da vitória de Josué? Fala, pergunta assim para mim. Fala mais alto. Qual é o motivo da vitória de Josué? Depois do almoço.
graça nos basta, e teu amor se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Pai amado, em combate, eu me lembro, Senhor, que quando muitos entraram no exército para aprender a ser homem, aprenderam também as técnicas da guerra. E eu quero pedir o Senhor nesta manhã, já início tarde, nos ajuda a ser melhores. Sei que tem hora, Deus, que tua palavra vem de confronto com todos nós, e os resultados serão posteriores, devido Chantaramando de Cantas, que o Espírito Santo há de trabalhar dentro do nosso sistema interior, do homem interior, ao longo do tempo, nos transformando e nos mudando para melhores. Oh Espírito Santo, tira todos os venenos que nós engolimos, todos os maus costumes que nós vivemos, para poder aprender a diferença de não só estarmos dentro da igreja, mas vivermos dentro da igreja. Não somente envolver com a igreja, mas viver tão somente com o dono da igreja. Aleluia! Nos aproxima de ti, Jesus, nesta manhã. Leva-nos a ser mais íntimos do Senhor. Guarda as nossas vidas, que nenhum dos irmãos tenha medo, uma vez que a tua palavra está escrita em Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum dano algum lhe tocará. Obrigado, Jesus. Nos abençoe nesse almoço que foi feito com tanto carinho pelas irmãs. Que o Senhor abençoe nossas irmãs que se disponibilizaram para nos abençoar. Recebe a nossa gratidão e nos abençoa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.